rápidos, dando credibilidade ao processo eleitoral, né? Tá certo? Quando você puxa o resultado rapidamente, isso de uma certa forma te dá credibilidade ao processo. Como fazer isso? Qual o impacto e qual o percentual que isso vai ocasionar? A gente vai para um rápido intervalo, antes do Minuto Saúde, Minuto Multimagem, mas eu volto com a pergunta do Uriel Vilas Boas e tantos outros telespectadores aqui do nosso programa também sobre a questão desse retrocesso aí. A gente vai voltar a fazer o xizinho lá, isso aí é complicado, viu? A gente volta já já. Voltamos para o último bloco do painel regional de hoje com a pergunta do Uriel Vilas Boas do Campo Grande. Pergunta interessante, Uriel. Por que não há preocupação com o nível político de uma eleição ao invés de se falar em propaganda política? Concordo com o Uriel, né? Eu concordo Só também. que isso seria o ideal. Só que infelizmente não é possível ainda hoje, né? Acho que com o próprio processo democrático vai fazer com que isso se mature por si só, né? E a forma de fazer seria ideal, né, Uriel? Tem um mundo ideal e tem um mundo real. Até por ser um estudioso da ciência política. E o mundo virtual. O mundo virtual agora. Até por ser um estudioso da ciência política, eu concordo com o Uriel. O conteúdo é fundamental. Porém, quando nós estamos prestando serviço numa campanha eleitoral, o que o candidato quer é vencer. E para vencer ele precisa de estrutura, recursos financeiros e principalmente a propaganda, em especial na televisão. Em municípios que têm a televisão, ela é decisiva. Portanto, na hora em ficar entre o ideal, que é discutir o debate político, e o real, é lógico, o candidato ele quer a vitória. Concordo com o Uriel, mas na prática é inviável. E a gente já sabe o quanto a propaganda, as ações de marketing, enfim, os marqueteiros por trás das campanhas fazem a diferença, né? A gente já discutiu isso aqui no programa uma vez, não sei se o Chagas lembra, inclusive citamos a eleição do Collor, aquela eleição do Maluf, depois do Pita, enfim. Aliás, a gente sabe a diferença o Collor foi uma divisão de águas no Brasil. Antes do Collor, nós tínhamos eleições amadoras. Depois do Collor, nós temos eleições altamente profissionalizadas. E eu concordo com o Uriel num ponto. O político deveria levar o debate, mas é o contrário. Hoje nós fazemos pesquisa, o que a população quer e a própria população dá resposta. E nós vamos dar resposta com base nas pesquisas que nós fazemos. É o contrário, inverteu. Inverteu, verdade. Tem uma pergunta interessante do Silvio, do Rio Branco, São Vicente. Será que é possível ter mais fiscalização nas ruas para evitar sujeira causada pelo excesso de panfletos nas ruas na época de eleições? Com o tempo, a internet pode ajudar nisso, né? Eu tenho visto isso, inclusive, já mudando bastante, né? Eu tenho visto isso. Acho que o eleitor hoje está mais consciente. Ele vai votar hoje já sabendo aquilo que efetivamente ele quer. A consciência do eleitor está realmente crescendo, evoluindo, né? E aí automaticamente diminui esse processo de boca de urna, né? De você achar que tem que ganhar naquele dia e tal. E isso, de uma certa forma, também diminui o problema de sujeira e tudo mais, né? E nesse ponto, até vinculando com o Uriel, mostra que o eleitor brasileiro, apesar de toda a propaganda eleitoral, ele está sabendo decidir. Aliás, o eleitor brasileiro, ele vota consciente, só que ele vota pelo interesse, ou interesse individual ou interesse coletivo. Ou ele quer um benefício particular, emprego para um ente da família, ou ele quer uma cesta básica que socorre, ou ele quer uma marina na ponta da praia ou no Guarujá. Mas ele vota pelo interesse, ou coletivo ou individual. O brasileiro, hoje, ele sabe votar, ele sabe o que quer. Sem dúvida. Mas está amadurecendo, né? São 20 anos, são apenas 20 anos. E evoluiu rapidamente. Que nós voltamos a votar e aí é um processo de amadurecimento mesmo. E só um detalhe, William, os muros não poderão ser pintados na próxima eleição. Então, muro pintado nós não teremos na próxima eleição. É um avanço também. Muito bom. Aliás, outro detalhe, o pessoal de casa fica sabendo, na internet, a parte comercial para as páginas de políticos, as páginas de candidatos, não é permitida também. Também não. Não é permitida também. Eu tenho aqui uma pergunta do Felipe do Embaré. O internauta que optar em não receber e-mail poderá selecionar o recebimento do mesmo? Aliás, o não recebimento do mesmo, né? Pode, já ocorre. Naturalmente. Eu não quero receber. Sem dúvida. E aí que vai ser a grande disputa. Não. Aí que vai ser a grande disputa. O candidato ele vai ter que primeiro convencer o internauta a consumir política.
e depois oferecer a sua proposta, a sua ideia e até mostrar a sua imagem. A recebê-lo, né? A recebê-lo. Ele vai ter duas dificuldades. A primeira é convencer a consumir política e depois conquistar o seu voto. E tem uma coisa muito interessante, você vê, o processo, o voto é obrigatório e nós vamos utilizar de uma ferramenta que ela é livre. Livre. Tá certo? Então isso também, de uma certa forma, vai criar aí uma dicotomia dentro do processo eleitoral muito interessante. E um ponto... Muito interessante. Porque eu sou favorável ao voto livre. Eu também sou favorável, mas num segundo momento. Eu acredito que ainda o Brasil precisa evoluir um pouquinho, mas eu também sou favorável ao voto livre. E na questão da internet, um ponto que é importante é que o político, além de ter que conquistar e ter que convencer do seu voto, ele tem que principalmente mostrar a sua proposta. E nessa sua proposta ele vai ter um debate. Um debate. Ele vai ser questionado. Questionado. E aí que eu digo, vai ser muito mais difícil hoje o candidato enganar o eleitor. E quando você apresenta, o candidato apresentar a proposta, ela vai ter que ter conteúdo, vai ter que estar muito bem fundamentada, vai permitir que ele faça uma interatividade com o cidadão e ao mesmo tempo vai poder aperfeiçoar o processo político. É quase que uma democracia direta, porque o grande problema é que quando o eleitor ele consome o candidato, ele só vai ter o resultado 4 anos depois. Hoje não, ele já vai poder questioná-lo diretamente para decidir o seu voto favorável ou não favorável. Verdade. O programa está chegando no fim, mas eu tenho uma questão ainda aqui que eu prometi que a gente ia conversar rapidamente sobre. A gente vai voltar a fazer xizinho no papel, é isso? No caso... Vocês são favoráveis a isso? Acho que dá mais segurança para a eleição? Não é um retrocesso isso? É um retrocesso. Com certeza é um retrocesso. E que deveria ter sido vetado pelo presidente Lula. Infelizmente, nesse caso, não foi. Perfeito. Com isso, a gente chega ao final do painel regional de hoje. Carlos, obrigado pela tua participação. Obrigado, William, mais uma vez. Obrigado ao Chagas aí, a todos os telespectadores pela paciência. Obrigado, até semana que vem aí, se Deus quiser. Chagas, obrigado pela participação também. Um abraço a todos. E o candidato que foge de você depois de eleito no mundo real, também não vai poder fugir no mundo virtual, né? Agora ele tem 2 lugares, a responsabilidade vai aumentar, viu? O painel regional fica por aqui. Obrigado a você pela participação. A gente se encontra amanhã às 10 horas da noite. Até lá.